Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou resolver uma questão aqui de fundamentos de matemática, que envolve matéria de pré-cálculo. E no vídeo de hoje eu vou resolver uma questão que envolve funções, né? E verificar se elas são injetivas, sobrejetivas e bijetivas, né? Eu vou ler aqui a questão para vocês. É a questão 4 da lista 2. Determine quais das funções abaixo são injetivas e quais são sobrejetivas. Aí temos a letra A aqui, que é uma função que tem o domínio dos reais e o contradomínio dos reais, que é dada por f de x igual a 3x mais 1. Temos a letra B, que é uma função com domínio dos números inteiros, o z é o conjunto dos números inteiros, e o contradomínio dos números reais, dada por f de x igual a 3x mais 1 da letra A. É a mesma, não é a mesma função da letra A, porque o domínio é diferente. Ó. O domínio do A são os reais e o domínio do B são os inteiros. E na letra C temos uma função com domínio dos reais e contradomínio dos reais, dada por f de x igual a x ao cubo. Então eu vou revisar um pouquinho o conceito de funções aqui com vocês, para começar a resolução. Então esse z dos inteiros e esse r aqui dos reais, eles representam o domínio da função, e esse contradomínio r é dos reais e dos reais. O que está em azul representa o contradomínio da função. É o contradomínio de f, né? Beleza, agora eu vou revisar com vocês aqui sobre as definições, né, de uma função injetiva e de uma função sobrejetiva. Então, primeiro eu vou explicar para vocês o que é a definição de uma função sobrejetiva. Tem a definição: uma função f que tem o conjunto A como o conjunto do domínio de f e o conjunto B, que é o conjunto do contradomínio de f, da função f, é sobrejetiva se f do domínio é igual a todo contradomínio. Ou seja, isso significa o quê? Que o conjunto imagem é que, por uma função ser sobrejetiva, o contradomínio da função minto. O conjunto imagem da função tem que ser igual ao conjunto do contradomínio da função. Ou seja, o contradomínio tem que ser igual ao conjunto imagem da função para ela ser sobrejetiva. Aí temos como exemplo aqui, vamos usar esses parâmetros aqui, uma função com domínio A e contradomínio B. Aí de A eu vou escolher 1, 2, 3, 4, e B é raiz de 2, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 11. Escolher só número, só esses números aqui, ó. Então, o conjunto do domínio da função é igual a 1, o 2, o 3 e o 4. E o contradomínio, vou colocar aqui o A é o domínio, eu vou colocar
colocar que o contradomínio é o B. O contradomínio da função é B, que é igual a raiz de 2, raiz de 5, raiz de 7 e raiz de 11. E eu vou colocar as setas também, né? Que f de 1 é igual a raiz de 2, f de 2 é igual 2 aqui, ó, entre parênteses, na função fica o domínio, e a resposta aqui é a imagem, né? Acaba sendo a imagem. F de 3 é igual a raiz de 7, aqui. E f de 4 é igual a raiz de 11. Isso daqui é só um exemplo, tá? Da definição. Aí, por exemplo, o contradomínio B é raiz de 2, raiz de 5, raiz de 7 e raiz de 11. E o conjunto imagem de f da função f, seria raiz de 2, porque a função no ponto 1 do domínio é igual a raiz de 2. A imagem de f é raiz de 5 também, porque tem a ligação com 2 aqui no domínio. É raiz de 7 e raiz de 11. Ou seja, como nesse caso aqui, nesse exemplo, o conjunto imagem é exatamente igual o conjunto do contradomínio da função, eu posso dizer que ela é sobrejetiva. Agora eu vou explicar o conceito da função injetiva. E temos aqui a definição. Uma função f com o domínio A e o contradomínio B é injetiva se para todo x e y que pertence ao conjunto do domínio A, que pertence a A, f de x é igual a f de y se e somente se x igual a y. Ou seja, olhando por uma outra perspectiva, a função é injetiva se x e y pertencem ao conjunto do domínio da função, se por acaso x for diferente de y, se x é diferente de y, se e somente se f de x for diferente de f de y. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou usar uma função f com domínio A e contradomínio B. Os números aqui do domínio seriam o 1, o 2 e o 3. E do contradomínio B seriam o 7, o 9, o -2 e o -1. O 1 está ligado ao 7, o 2 está ligado ao 9 e o 3 está ligado ao 9, aqui na função. Como eu posso mostrar, por exemplo, por um contra-exemplo, que essa função não é injetiva? Porque 2 e 3 pertencem ao conjunto do domínio da função. 2 é diferente de 3. F de 2 tem que ser diferente de f de 3. O que não é verdade, porque f de 2
é igual a 9 e 9 é igual a f de 3. Então, por exemplo, temos um ponto do contradomínio, que o 9 participa da imagem da função, em que ele é o retorno da função do domínio de ponto 2 e de ponto 3, né? Então, essa função aqui não é injetiva. E agora eu vou dar um exemplo de uma função injetiva, que seria assim. Então, f de 1 é igual a 7, f de 2 é igual a 9, f de 3 é igual a menos 2, por exemplo. Então, agora ela é injetiva porque, por exemplo, 2 e 3 participam do domínio e f de 2 é diferente de f de 3. Agora, por exemplo, 1 e 2 pertencem ao domínio e f de 1 é diferente de f de 2. 1, 2 e 3 pertencem ao domínio e f de 1 é diferente de f de 2, que é diferente de f de 3. Então, agora a função é injetiva. E uma função é sobrejetiva. Uma função é sobrejetiva se mentira, minto. Uma função é bijetiva se a função for injetiva e se a função for sobrejetiva. Então agora podemos começar a resolução da questão. Agora, pessoal, aqui na letra A da questão, temos uma função com o domínio, que é o conjunto dos números reais, e o contradomínio também é o conjunto dos números reais, dada por f de x igual a 3x mais 1. Aí a primeira pergunta que eu tenho que fazer em relação à questão é verificar se ela é injetiva e se ela é sobrejetiva. Então eu vou verificar f é sobrejetiva. Então eu vou verificar aqui, f de x é igual a 3x mais 1, que é igual a y, e y é igual a 3x mais 1. Agora eu quero isolar o x, subtraindo menos 1, subtraindo 1 em cada lado da equação, y menos 1 igual a 3x mais 1 menos 1, y menos 1 igual a 3x, dividindo por 3 em cada lado da equação, y menos 1 sobre 3 igual a x. Então, x é igual a y menos 1 sobre 3. Então, seja o y que pertence ao conjunto dos números reais do contradomínio, que pertence ao contradomínio, tome x igual a y menos 1 sobre 3, pois f de x é igual a f de y menos 1 sobre 3, que é igual. Aí, f de y menos 1 sobre 3, eu vou substituir aqui esse y menos 1 sobre 3 no lugar desse y aqui, ó, que multiplica o 3 na função. Então fica 3 vezes y menos 1 sobre 3 mais 1, que é igual a 3 terços, que multiplica y menos 1, mais 1. 3 sobre 3 é igual a 1. Então dá para simplificar, então fica y menos 1 mais 1, que é igual a y. Então, f de x é igual a y,
Isso prova que a função é sobrejetiva. Aí eu só vou dar um exemplo aqui, de um número que participa do contradomínio e ele é a imagem. Isso eu acabei de provar que a imagem da função é igual ao contradomínio da função, então eu vou pegar um número qualquer aqui só como exemplo, não para provar. E se eu quero que o y seja igual a 10, então o x seria y menos 1 sobre 3, que seria 10 menos 1 sobre 3, que seria 9 sobre 3, que seria 9 dividido por 3 é 3. Então, f de 3 é igual a 3 vezes 3 mais 1, que é igual a 10, que é igual a y, né? Aqui só como exemplo. Então, f é sobrejetiva. Agora eu vou verificar se a função é injetiva. Então eu vou colocar aqui f de x é igual a f de y. F de x é 3x mais 1. F de y é igual a 3y mais 1. Subtraindo 1 em cada lado da equação, fica 3x mais 0 igual a 3y mais 0. Dividindo por 3 cada lado da equação, x igual a y. Então, temos aquela na definição da função ser injetiva, seja x e y que pertence ao contradomínio. Se x igual a y, se e somente se f de x for igual a f de y, que é o caso aqui que eu acabei de provar. Então a função f é sobrejetiva, f é injetiva, e como ela é os dois, então f é bijetiva. Agora vamos para a letra B da questão. Essa função não é exatamente igual à função da letra A, porque o domínio é diferente. Olha, se o domínio muda, então a função é diferente. Temos aqui na letra B a função em que o domínio é o conjunto dos números inteiros e o contradomínio é o conjunto dos números reais, dada por f de x igual a 3x mais 1. Então vamos verificar se f é sobrejetiva. Agora eu vou querer verificar um número do contradomínio aqui que eu vou escolher como 1/3. Y é igual a 1/3, é um número do contradomínio, né? Que 1/3 pertence ao conjunto dos números reais, né? Seja 1/3 que pertence ao contradomínio. Não existe x no domínio de f para o qual temos que f de x seja igual a 1/3. Por exemplo, porque o domínio é composto somente por números inteiros e um número inteiro multiplicado por 3 somando 1 vai dar necessariamente um número inteiro. E 1/3 não é um número inteiro. Aí, utilizando daquela tática que eu usei na letra A, 3x mais 1 igual a y, isolando o x, né? Então, já como eu fiz essa conta antes, eu já vou colocar aqui diretamente, x é igual a y menos 1 sobre 3. Então, se eu quero que o y do contradomínio seja 1/3, então x é igual a 1/3 menos 1, tudo isso dividido por 3, que é igual a 1/3
1 é igual a 3 terços. Eu só estou igualando o denominador para poder fazer a subtração de frações. Tudo isso dividido por 3. Com 1 menos 3 dividido por 3. Tudo isso dividido por 3. Que é igual a menos 2 terços. Tudo isso dividido por 3. Então, colocar aqui em cima, né? Que fica igual a menos 2 terços. Tudo isso dividido por 3. Então, menos 2 terços dividido por 3 sobre 1 é igual a menos 2 terços que multiplica 1 terço. Porque é uma divisão de duas frações, aí eu tenho que pegar a inversa da fração que está no denominador aqui para fazer na forma de multiplicação, para realizar essa divisão aqui de frações. Aí fica menos 2 sobre 9. Então, por exemplo, para o y do contradomínio ser 1 terço, o x teria que ser menos 2 nonos. Só que menos 2 nonos não está no domínio, porque menos 2 nonos é o número, não é o número inteiro. Então, o y é igual a 1 terço é um exemplo de um número que está no contradomínio da função, mas não está na imagem da função. Então, a imagem da função é diferente do contradomínio R da função. Então, f não é sobrejetiva. E se f não é sobrejetiva, ela não é bijetiva. Agora vamos verificar se f é injetiva. Aí a conta acaba sendo igual à conta da letra A, que seria f de x igual a f de y, em que 3x mais 1 é igual a 3y mais 1, subtrai 1 de cada lado da equação. 3x é igual a 3y, dividido por 3 de cada lado da equação, x igual a y. Então, seja x e y que pertence ao domínio A, que pertence ao domínio, no caso, o A seria os números inteiros ali da função da letra B. X é igual a y se somente se f de x é igual a f de y. Na verdade seria o contrário, né? Seria f de x é igual a f de y se somente se x igual a y. Então, beleza. F é injetiva. F não é sobrejetiva. Então, F não é bijetiva. Vamos agora para a letra C. Vamos agora para a letra C, em que temos uma função com domínio do conjunto dos números reais e o contradomínio do conjunto dos números reais, dada por f de x igual a x ao cubo. Então, f de x igual a x ao cubo, que é igual a y. Isolando x, seria raiz cúbica de x ao cubo é igual a raiz cúbica de y. Então, y é raiz cúbica de y é igual a x, né? Porque raiz cúbica de x ao cubo é x. Então, temos aqui. Então, x é igual a raiz cúbica de y.
Vamos verificar se f é sobrejetivo. Tome y, que pertence ao contradomínio, na verdade, seja y que pertence ao contradomínio, que é o conjunto dos números reais, tome x igual a raiz cúbica de y, pois f de x é igual a f de raiz cúbica de y, que é igual. Aí, como f de x é igual a x ao cubo, então f de raiz cúbica de y seria f de raiz cúbica de y seria raiz cúbica de y, tudo isso elevado ao cubo. E raiz cúbica de y é igual a y elevado a 1/3. Tudo isso é elevado a 3, que seria y elevado a 3/3, e 3/3 é igual a 1. Então, f de x é igual a y. Então, temos aqui que f é sobrejetiva, porque o contradomínio é igual, o conjunto do contradomínio é igual à imagem da função. A imagem da função é igual ao contradomínio da função. Agora vamos verificar se f é injetivo. F de x seria igual a f de y, f de x é x ao cubo e f de y é y ao cubo. Tirando a raiz cúbica de cada lado da equação, x igual a y. Então, seja x e y que pertence ao domínio dos reais aqui, ó, pertence ao conjunto do domínio da função, f de x é igual a f de y, se e somente se x igual a y, que é o que eu provei aqui anteriormente. Então ela é injetiva sim. Por fim, f é sobrejetiva, f é injetiva, então f é bijetiva. Espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, deem like, compartilhem e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.